Pregação para jovens: Como estudar a Bíblia com Jonathan Carapicuíba, Conferência 2024. Para mais conteúdo como esse, visite os links abaixo. Eu gostaria de ler primeiro uma passagem para nós começarmos, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13. 2 Timóteo 4,13 diz: Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Aqui nessa carta nós temos provavelmente a última carta que Paulo escreveu, a última mensagem que Paulo nos deixou inscrito. E ele estava prestes a ser entregue, como ele fala na própria carta, entregue por libação, ser sacrificado, por causa do Senhor, o nome do Senhor. E nós vemos aqui ele pedindo para que, quando fosse visitá-lo, levasse a capa dele e os livros, principalmente os pergaminhos, principalmente as escrituras, para que ele pudesse novamente continuar a leitura das escrituras, E eu gostaria de falar sobre esse tema, sobre a palavra, sobre a importância de nós estudarmos a palavra e termos sempre a palavra diante de nós. Nós, como jovens, passamos por este momento, por exemplo, de decidir qual faculdade nós iremos fazer, ou se fazer algum curso técnico, algo do tipo, e nós temos sempre em mente um dos motivos de escolher determinado curso é saber quanto tempo aquele curso vai tomar, Se eu vou precisar de 1 ano, se for um curso técnico, por exemplo, 2 anos, 4 anos, 5 anos, quanto tempo aquilo vai tomar de mim, eu vou levar para conseguir me formar em determinado curso que eu decida fazer. Só que quando nós começamos o estudo das Escrituras, começamos a ler e desfrutar do Senhor pelas Escrituras, nós devemos começar com o pensamento de que nós começamos um curso e que nós nunca nos formaremos. Aqui nessa terra nós sempre estaremos aprendendo mais do Senhor, sempre terá coisas novas a ser desfrutada das Escrituras, e por isso nunca podemos desfalecer ou parar de estudar. Como é o caso, por exemplo, de uma faculdade, que você tem um período de tempo e depois você pode se formar, pegar seu diploma e se considerar um doutor em determinado assunto. Não existe doutor em divindade, não existe doutor em Bíblia, como às vezes a gente ouve por aí. Ninguém é doutor, nós estamos sempre aprendendo nas coisas do Senhor. E nós, como cristãos, talvez os irmãos já devam ter ouvido esse exemplo. Nós, como cristãos, nós como jovens cristãos principalmente, nós podemos viver uma vida cristã sem a leitura da palavra, sem estudarmos, sem nos dedicar à palavra de Deus? E também eu poderia acrescentar aqui a oração. Será que nós podemos? Tecnicamente, sim. Nós podemos viver uma vida sem ler a palavra e sem orar. E aí tem esse exemplo que eu sempre gosto de mencionar aos irmãos, que nós podemos sim ter uma vida cristã sem leitura da palavra e sem a oração, da mesma forma como um bombeiro pode entrar em um prédio em chamas sem nenhum aparato. Eles podem entrar. Uma pessoa que é bombeira, ela trabalha como bombeira, ela vai entrar dentro de um prédio em chamas. Ela pode entrar sem aquelas roupas de proteção? Tecnicamente ele pode entrar, mas sofrerá muito dano, Vai ter toda a sua pele queimada, provavelmente pode até perder sua vida. A mesma coisa de um mergulhador sem um tanque de oxigênio, ele pode ir lá no fundo do oceano? Pode, mas será que ele vai sobreviver? Será que ele vai passar bons momentos? Será que ele vai conseguir desfrutar da beleza que existe ali debaixo do oceano sem todo aquele aparato? Isso é a mesma coisa da nossa caminhada cristã. Se nós andarmos como cristãos, sendo cristãos, sem uma leitura da palavra, sem um estudo das Escrituras e uma vida de oração, nós estamos mergulhando nesse mar, nesse mundo, despreparados, desprotegidos. E podemos até conseguir viver, mas sofreremos muito dano. E devemos tomar cuidado sobre isso.
E aí vem um assunto que às vezes não é abordado, e eu quero tomar muito cuidado ao falar sobre ele, não querer falar como se eu estou dizendo todas as formas para isso, não é? Mas sempre a gente ouve falar que nós devemos ler as Escrituras, devemos ter uma vida de oração. Isso é muito importante, todos nós sabemos. Mas existe uma questão: como ler as Escrituras? Como estudar a Bíblia? E esse talvez seja uma questão que pesa, a gente não sabe por onde começar, o que fazer, né, como aproveitar mais as Escrituras. E eu queria trazer alguns pensamentos. Como eu falei, eu não quero dizer que eu estou sendo exaustivo, isso é a única forma, ou os únicos pensamentos sobre esse tema, mas alguns pensamentos que possam talvez ajudar a nossa caminhada cristã, principalmente como jovens que talvez estamos, né, começando a desbravar a palavra, né, o que nós fazemos, né? O que fazer, como estudar a palavra, como ler as Escrituras e como tirar proveito delas. Com isso, eu gostaria de dizer que nós temos, ao meu ver, duas formas de nós lermos as Escrituras, duas formas de nós estudarmos a palavra, né? Uma delas, os irmãos às vezes chamam de leitura sistemática, ou um estudo sistemático das Escrituras, e o outro um estudo devocional. Eu gostaria de ler alguns versículos sobre isso, falando um pouco sobre a leitura sistemática. Vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 15, que é muito conhecido de todos nós, que diz assim: traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E eu diria que esse versículo fala o que seria essa leitura, ou esse estudo sistemático da palavra. Essa última parte que nós lemos, que fala que maneja bem a palavra, nós sempre ouvimos dos irmãos nos explicando o que isso realmente significa, que é dividir as Escrituras. É saber realmente que porção é para Israel, que porção é para os gentios, qual porção cabe a nós cristãos, qual que vai se aplicar à tribulação, ao milênio, o que foi abordado hoje nas reuniões. E isso é um estudo sistemático das Escrituras. Quando nós abrimos as Escrituras para um estudo sistemático, nós estamos querendo saber qual é a mente do Senhor a respeito de um determinado tema. Eu quero saber sobre batismo. Eu vou procurar em várias Escrituras, várias porções da Escritura, o que o Senhor pensa sobre aquele tema. O que o Senhor tem a nos ensinar, a nos dizer sobre aquele tema. E essa é uma doutrina que é fixa, né? É a doutrina que nós temos, que nós compartilhamos nas reuniões, que nós podemos levar, né, para a nossa vida, para o ensinamento, e que é muito importante que nós a tenhamos, porque ela é a base do nosso andar. Quando eu tenho uma doutrina errada na minha mente, ou um entendimento um pouco distorcido, aquilo também influencia no meu modo de caminhar. E nós devemos tomar cuidado com isso, e por isso devemos nos dedicar à leitura sistemática da palavra, a aprender sobre os tópicos, saber o que é uma reunião formal ou uma informal, por exemplo. Eu quero saber como deve funcionar as reuniões, como é o batismo, ou coisas da vida mesmo, como é a criação de filhos, como eu devo me comportar na escola, o que quer que seja. Qual é a mente do Senhor para nós a respeito daquilo? Qual é a orientação que o Senhor nos dá? É importante nós termos esse modo de leitura das Escrituras e estarmos sempre crescendo nisso. E isso também eu vejo que os irmãos se dedicam bastante, é muito importante, né? Nós temos a leitura de vários livros, vários comentários dos irmãos, áudios. Pela graça do Senhor, nós temos acesso a essas coisas. Mas existe um outro ponto que também é importante, né? Que é a nossa leitura devocional, a nossa comunhão pessoal com o Senhor. Que eu leio as Escrituras não para saber simplesmente sobre uma questão doutrinária, mas para saber qual o passo que eu devo dar a respeito de alguma coisa da minha vida, alguma orientação que eu queira ter, algum medo que eu possa estar tendo. E talvez eu creio que cada um de nós pode relatar algum assunto, né, algum momento da vida que teve alguma leitura devocional. Eu queria ler uma passagem lá em Salmo 119, um versículo, na verdade, versículo 105, que diz: lâmpada
para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Aqui nós temos esse versículo bem conhecido diante de nós, e muitas vezes a gente não entende o que é esta lâmpada, né? Essa lâmpada para os meus pés. Se nós vermos uma lâmpada da época em que as escrituras foram escritas, era algo bem pequeno, né? Com uma pequena chama, como se fosse uma vela. E ela não conseguia iluminar algo distante. Ela não conseguia mostrar o que tem a 1 quilômetro, ou mesmo a 100 metros. Né? Era algo que iluminava simplesmente o caminho para o passo, para o próximo passo. E talvez essa seja a característica dessa leitura devocional que nós temos, né? Que nós podemos ter. Seria nós lermos as Escrituras para desfrutarmos do Senhor naquele dia. Para termos um desfrute, para termos uma comunhão naquele dia, naquele momento, para o próximo passo, para ser alimentado naquele dia. E isso muitas vezes a gente perde. Talvez, eu vou contar uma história, ilustrar, e talvez eu creio que os irmãos possam ter outras histórias assim. Um irmão, conversando comigo, ele falou que gostava de ler as Escrituras sempre em ordem. De Gênesis a Apocalipse. Sempre em ordem. Gênesis, acabava com Apocalipse, voltava para Gênesis. E sempre fazendo essa leitura, né, pessoal, todos os dias, seguindo essa ordem. E sem ter uma pressão de eu tenho que ler um capítulo por dia, eu tenho que ler 2. Não. Eu vou ler a porção que o Senhor me orientar por dia e vou continuar no outro dia ou em um momento oportuno que o Senhor me der para continuar aquela leitura. Ouvindo isso, eu comecei a aplicar para mim e comecei a fazer essa leitura, né, de capa a capa. Capa a capa, começa, termina, uma leitura para o meu desfrute do Senhor. E aí a história, né, uma ilustração. Um belo dia, acordamos, estávamos na época das lives, né, que tinha lives todos os dias, e tinha uma live no sábado, que era com os irmãos da África. E eu coloquei a live no ar, preparei tudo, de repente, cai a força, cai a energia. E aí eu fui e mandei mensagem para os irmãos, para o irmão Luiz, irmão, cuida aí que aqui acabou a energia. Mas qual foi o motivo de ter acabado a energia? Estava começando uma chuva muito forte, um vento gigantesco, né, levando tudo praticamente. Eu percebi que ia ser um temporal bem, bem forte. E lá onde eu moro, lá em Brasília, tem muito vento assim, e quando acontece é muito prejuízo. Já aconteceu prejuízo para os irmãos, e eu fiquei preocupado. Nesse dia eu fiquei ansioso. Eu fiquei muito ansioso com aquela chuva, e eu não sabia, né, o que vamos fazer se começar essa chuva. E aí, sem energia, eu decidi continuar as Escrituras, né, a parte onde eu tinha lido. E pela manhã eu tinha lido uma porção, se não me engano, lembrei aqui agora dessa história, lá em Lucas capítulo 8, deixa eu ver se era isso mesmo. Eu não vou lembrar aqui exatamente onde é que era a passagem, mas era justamente a passagem que, logo após, eu parei em um determinado trecho da Escritura, e quando eu fui continuar, era a história quando o Senhor estava no barco e ele pede para atravessar, né? Ele pede para atravessar, e aí ele dorme no barco. Ele dorme ali naquele barco, e os discípulos ficam desesperados, porque começou as ondas muito fortes, os ventos muito fortes, e aí eles acordam o Senhor, e o Senhor repreende os ventos cessam, e os discípulos dizem, quem é este homem que até os ventos o obedecem? E naquele momento, para mim, foi um consolo, né? Eu estava preocupado justamente com isso. Estava para vir uma chuva muito forte, né? Muito forte, e o vento já estava começando a balançar as telhas, os lugares lá. Só que naquele momento aquela palavra se encaixou como uma luva, né? Uma luva naquela situação momentânea que eu estava passando. Não era uma doutrina que eu iria ensinar, algo do tipo. Não, era o Senhor falando comigo, me acalmando pela ansiedade que eu tinha. E muitas vezes nós não temos esses momentos devocionais com o Senhor, de o Senhor falar comigo. Muitas vezes nós pegamos as Escrituras e é importante, como eu falei antes, é importante nós termos um conhecimento sistemático das Escrituras. Mas eu só leio as Escrituras para ter um conhecimento sistemático, como se fosse um curso de teologia, para que então depois eu possa pregar.
né, levar isso para os outros. E esqueço de ter a minha comunhão própria com o Senhor. Isso é sem vida, quando é uma coisa simplesmente teológica, né? Se aquilo não tem uma aplicação para mim, para a minha vida, aquilo é sem vida. A palavra, ela é poder, nós sabemos disso. É interessante como algumas passagens não falam assim, e Deus disse. Fala, a Escritura diz. Ela tem poder nela mesma, quase, porque ela é a palavra de Deus. A fonte dela é divina, ela tem poder. Mas, se ela não for aplicada, se eu não tomar para mim como uma comunhão pessoal, sabendo de quem é aquela palavra e a comunhão com o que escreveu essa palavra, é sem vida para mim, não vai surtir nenhum efeito. Eu posso ler, reler, e não vai ter nenhum efeito. Então é importante nós sempre combinarmos esses dois tipos de leitura das Escrituras. A sistemática, que é muito importante, e depois uma devocional, ou junto, né? Uma leitura devocional das Escrituras. E eu creio que com isso nós vamos crescer no entendimento, né, das coisas do Senhor, porque nós vamos conhecendo a Ele. E também vamos tendo mais comunhão com Ele e confiando mais. Nossa fé vai sendo fortalecida com essa comunhão. Mas voltando um pouco sobre a questão do estudo sistemático, eu queria trazer um pensamento de como nós começamos a entender, né, essas doutrinas que são expostas para a gente. Muitas vezes nós escutamos dos irmãos e queremos nos aprofundar nelas e não sabemos como. Vamos ler lá primeiro em 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo 2:7. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento. Aqui, Paulo está dizendo, o Senhor te dê entendimento. Entendimento deveria ser de Timóteo. Timóteo deveria entender o que estava sendo dito ali por ele mesmo. E isso que é algo que eu quero trazer como um outro ponto, que é a importância de nós termos o nosso próprio entendimento, um entendimento próprio, e eu vou explicar direito o que eu quero dizer com isso, que não é um entendimento particular, mas um exercício próprio de entender as Escrituras. Quando eu leio uma passagem bíblica, eu devo meditar e ter um entendimento próprio. O que o Senhor está querendo dizer com essa passagem? Isso não quer dizer um entendimento particular, que é eu inventar coisas na minha cabeça e dizer que é aquilo ali que o Senhor está trazendo. Não é isso que eu estou querendo trazer, mas uma meditação própria. É nós pararmos para meditar nas Escrituras, naquilo que foi dado por Deus nas Escrituras sobre determinada doutrina. Isso é muito importante. Outro versículo que nós podemos ver, lá em Provérbios 23, também muito conhecido. Espero que todos saibam de cor. Provérbios 23, que diz: compra a verdade e não a vendas. E também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Aqui ele está falando de um exercício pessoal nosso de comprar a verdade. De nós termos esse empenho, de nós irmos atrás, de nós meditarmos e termos um entendimento sobre determinado tema das Escrituras ou determinada porção das Escrituras. O que o Senhor está querendo trazer com aquilo? Eu devo ter essa meditação própria. Outra passagem que eu queria trazer sobre isso, lá em Atos, capítulo 19, e aqui eu queria trazer como princípio, eu sei que na passagem não está falando exatamente sobre isso, mas como princípio. Nós podemos aplicar Atos, capítulo 19, do versículo 13 ao 17. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha um espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos
fugiram daquela casa. E isso foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Aqui nós vemos exorcistas querendo expulsar um espírito maligno em nome de Jesus a quem Paulo prega. O que isso demonstra? Que ele mesmo não conhecia a Jesus a quem Paulo prega. E isso é o que muitas vezes nós acabamos nos tornando. Pessoas que pregam, que falam, que vivem, não por causa do Jesus a quem conhecemos, mas porque algo que alguém falou. Eu conheço alguma doutrina não porque eu meditei nela, porque eu entendi, porque eu fui atrás, eu em oração perguntei ao Senhor e Ele me instruiu a respeito disso ou daquilo. Não, eu fui lá, li um comentário e o irmão falou, está falado e é isso. E o que acontece? Eu creio que quando nós temos uma doutrina, quando nós cremos em uma doutrina dessa maneira, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com esses exorcistas. Na hora que você for expor isso para alguém, você vai ser vencido. Mesmo que você esteja com a verdade. Mas você não consegue defender algo que você não comprou, que não é seu, que não está no seu coração. Rapidinho, qualquer pessoa consegue te vencer. Jesus era um nome poderoso? Sim, nós sabemos disso. O nome sobre todo nome. Mas não bastava ser em nome do Jesus que Paulo prega. Tinha que ser em nome do Jesus em quem eu creio. E que me deu autoridade para fazer isso. É a mesma coisa. Se eu não tenho um exercício pessoal nas Escrituras a respeito de algum tema das Escrituras, na hora que eu precisar defendê-la, de certa forma, porque a palavra se autodefende, na hora que eu precisar expressá-la, eu vou ser vencido. Eles vão se levantar contra mim e eu vou ser vencido. Quantos de nós também podemos, eu tenho várias experiências de querer expor uma doutrina que eu ouvi alguém falar, mas eu mesmo não entendi direito. Aí alguém vem com um argumento melhor, acabou. Não tem mais o que falar. Porque eu não comprei para mim, eu só ouvi o que alguém falou. Então nós devemos comprar a verdade. Nós devemos ter entendimento por nós do que a Escritura está dizendo. E não somente por algo que alguém disse. Agora, mudando de ponto, com isso, eu não quero dizer que nós não devemos desfrutar do ministério dos irmãos. E isso é outra coisa que o Senhor nos deu. Né? Vamos ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, que diz: Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias. Muitas vezes nós vemos esse versículo, não extingais o espírito, como se fosse simplesmente no momento em que o Senhor fala, pede um hino, e aí eu não pedi, extingui o espírito. Pode ser uma boa aplicação. Mas às vezes nós, ao não darmos ouvido ao que o Espírito está nos dizendo através de um outro irmão, nós estamos extinguindo o espírito também. Ou então, quando o irmão está falando e nós começamos a fazer caras e bocas porque eu não estou gostando do que ele está falando, eu estou extinguindo o espírito também. E ele diz aqui, continuando, não desprezeis as profecias. Nós não somos autossuficientes. Isso foi mencionado também hoje nas reuniões. Nós devemos ser completamente dependentes. E a dependência implica isso, que eu não sou autossuficiente. Eu não vou conseguir entender toda a Escritura. Vai ter momentos em que eu não vou conseguir entender uma passagem. Ou até mesmo eu posso ter um entendimento próprio, mas é bom que eu tenha uma conferência. Né? Eu consiga conferir aquilo com outros irmãos que possam trazer mais luz a respeito daquele tema. É como se, aquele velho exemplo, tem um elefante aqui. Um elefante é um animal muito grande. E você faz um círculo, um círculo de pessoas em volta. Você pede para eles descreverem o elefante. Cada um vai descrever de uma forma. Por quê? Cada um está tendo um ponto de vista diferente do elefante. O que está atrás talvez não consiga ver o que é mais característico no elefante, que é a tromba. E talvez ele não consiga, ele vai descrever o elefante, talvez você consiga até entender o que ele está falando, mas a característica mais representante, que mais destaca, este é um elefante,
Ele não vai conseguir ver, até que outro vá e conte, ele aqui, esse animal tem uma tromba, tem um nariz grandão. E aí, a junção dos pensamentos, né, a soma de todo, consegue representar o perfeito, consegue trazer mais o perfeito. E cada um de nós estamos contemplando a Cristo de uma posição distinta. Nossas circunstâncias de vida, nossa classe social, tudo na nossa vida é como se nos colocasse em uma posição distinta ao redor de Cristo. E cada um de nós consegue olhar para Cristo e ver dele uma medida, uma certa medida. E para eu conhecer mais de Cristo, eu vou precisar ter contato com outros, e aprender de outros, e escutar de outros. E cada um descrevendo o que está vendo do Senhor, nós conseguimos vê-lo cada vez de uma forma mais perfeita. Existe uma porção que só eu consigo ver. A minha posição só eu consigo ver. Mas se eu ignoro todas as outras, eu vou ver uma coisa incompleta. E eu não vou conseguir desfrutar daquele todo que é tão maravilhoso. Então, é importante nós termos nosso conhecimento, nosso exercício próprio, mas sem negligenciarmos também o ministério de outros. Aqui eu falei sobre a questão do dom na Assembleia, de nós ouvirmos os irmãos, mas também isso fala podemos aplicar aos escritos também, ao que foi gravado. Eu gosto de um versículo sobre isso, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Hebreus 11, 4, que diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de Deus que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. É interessante essa última parte. Depois de morto, ainda fala. Até mesmo aquilo que foi escrito, até mesmo aquilo que foi registrado em vídeo, áudio, nós temos essa disponibilidade, pode ser usado para nós. Mesmo irmãos que hoje estão já com o Senhor, o testemunho deles ainda pode nos falar algo, pode nos trazer algo. E é bom que nós desfrutemos das Escrituras também dos irmãos. Comecemos a desfrutar disso que o Senhor tem nos proporcionado por todos esses anos. E assim nós vamos conseguindo ver mais desse todo, mais do que cada um conseguiu ver do Senhor. Alguns em mais medida, maior medida, outros menor, mas todos conseguiram ver algo e deixaram registrados para nós, para que nós pudéssemos desfrutar. Então, não é errado, irmãos, não é errado de forma alguma nós lermos os escritos dos irmãos, aprendermos com os irmãos, como o irmão Alemão falou, perguntar para os irmãos quando nós temos alguma dúvida. O que nós não podemos fazer é ter nossa fé baseada na fé de outro. Mas isso não quer dizer que eu não possa contar com a ajuda daquele irmão para ter a minha fé fundamentada. Porque o Senhor deu dons à igreja justamente para isso, para que nós fôssemos edificados. E nós podemos fazer uso disso. Vamos ler aqui uma passagem, 1 Coríntios 3, 21 a 23, que diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Tudo é vosso, tudo é vosso. Se um irmão tem um conhecimento, um irmão tem um dom para ensinar, o Senhor está dando este dom para você, está dando a nós como igreja. O dom, ele é dado à igreja, é um presente para nós. A mesma palavra, em inglês é gift, que é presente e dom, mesma palavra. É um presente que o Senhor nos deu para a nossa edificação. Se eu rejeito o que os irmãos falam, eu estou rejeitando um presente de Deus, um dom de Deus. Então, nós devemos buscar também orientação nas coisas que os irmãos escreveram, nas coisas que os irmãos têm a nos dizer, os que ainda estão conosco, o que eles podem ministrar para nós, nos ajudar nas questões que nós possamos passar. E aqui, lá em 1 Coríntios capítulo 12, um versículo muito importante da gente manter em mente, 4 ao 6, Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações,
mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Outro ponto que nós devemos ter em mente é que há diversidade de dons, e há diversidade de ministérios, e há diversidade de operações. É a mesma coisa. Ok, eu entendi que eu não consigo aprender a palavra sozinho, eu tenho que ter a ajuda de outros irmãos também. Só que aí eu estou aqui nessa posição e eu só peço ajuda desse irmão que está nessa posição. Eu aumentei meu campo de visão, aumentei um pouquinho, mas eu só fico aqui. Como se só aquele irmão que é suficiente, só aquele irmão que pode me ensinar, só aquele irmão que basta. E isso nos torna imperfeitos da mesma forma. Nós devemos entender que o Senhor nos deu diversidade, uma variedade de dons, de pessoas que podem estar nos ajudando. Vários irmãos vão abordar o mesmo tema de formas diferentes, porque eles estão vendo de formas diferentes também. E com isso, nós podemos desfrutar de vários ministérios, vários irmãos, e isso vai nos edificando de fato. Se eu me concentro somente em um lado, vai ficar imperfeito. É como um irmão uma vez me falou, se você tem um quadrado, um cubo, e você quer moldar ele para ele virar uma bola, né, um círculo, se eu fico polindo ele só de um lado, não vai dar certo. Vai ficar os outros lados quadrados do mesmo jeito. Temos que polir de todos os lados, e assim teremos um círculo perfeito. É a mesma coisa conosco. Se nós nos concentrarmos em apenas um ministério, uma forma de expor aquela verdade, nós vamos estar sendo imperfeitos. Agora, isso também não quer dizer que eu vou rejeitar esse. Não. Este e mais outros. Vamos consultar todos os que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu dons. Ouça dessa forma, o Senhor nos deu presentes. Nos deu irmãos para nos ensinar. Eles são nossos. O Senhor nos deu para que nós pudéssemos desfrutar dele. Então vamos desfrutar de todos aqueles que o Senhor tem levantado para nos ajudar nessa caminhada. Não vamos dar preferência a um ou a outro, vamos ouvir todos, né? E para terminar, talvez um pensamento que fosse, né, razoável a respeito de como eu tenho um entendimento das Escrituras, é importante que eu tenha uma meditação própria, que eu desenvolva um pensamento próprio do que o Senhor está querendo dizer a respeito de uma passagem ou algum tema. Depois que eu tenho esse exercício pessoal, eu desfruto do que os irmãos escreveram, gravaram, nos ensinaram, e eu comparo. Talvez o que eu pensei estava correto, eu vou ficar feliz, né, porque foi confirmado ali que outros irmãos também têm visto a mesma coisa naquela porção. Às vezes vai aumentar o meu entendimento sobre aquela passagem, porque eu vi uma porção, aquela visão que foi me dada. Mas às vezes outros irmãos vão expandir muito mais, a gente vai desfrutar muito mais daquela mesma porção, e às vezes a gente vai entrar em conflito. Às vezes você vai ter percebido que você entendeu uma coisa, o irmão falou outra coisa. E aí o que a gente faz? Vamos ao Senhor perguntar. Vamos em oração, que é o grande juiz para nos dar a interpretação correta de qualquer escritura, né? O autor. Uma irmã viajou e comprou um quadrinho, né? E levou lá para a Assembleia de Brasília e colocou bem onde a gente tem a biblioteca, né? Tem os livros lá. Colocou lá, a Bíblia é o único livro que a gente lê com o autor do lado. E nós temos essa vantagem, nós temos o autor do nosso lado. E sempre quando houver divergência no pensamento, quando eu ver que meu pensamento não foi igual ao do que o irmão trouxe, vamos orar, vamos perguntar. Porque pode ser que eu esteja errado e o Senhor vai me corrigir, vai me mostrar, o irmão realmente ele tem razão, por causa disso, disso e disso. Ou às vezes não, às vezes o Senhor vai falar, você estava com o pensamento correto, o irmão desviou um pouquinho. Mas ele é aquele que vai nos dar a chave final e nos dizer, esta é a mensagem que eu quis trazer. Isto é aquilo que eu quis ensinar quando eu inspirei os que escreveram a palavra a escrever esta porção. Ele é o que vai fechar, né? Então, que o Senhor nos ajude a manter uma vida de leitura da palavra, de estudo da palavra e de oração, né? Sempre em dependência dele e sabendo que nós não somos autossuficientes, né? E que o Senhor nos deu muitos presentes,
muitos irmãos que são presentes para nós, para podermos desfrutar dele. Podemos dar graças?